Olá pessoal, eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos ficar hoje com o componente curricular de matemática. A unidade temática que nós iremos trabalhar é probabilidade e estatística. A habilidade será ler e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos, colunas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Nós vamos começar conhecendo alguns tipos de gráficos que existem. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os de coluna, em barras, pizza, área, linha e rede. Basicamente o que está desenhado para vocês aí. Vejamos alguns exemplos a seguir. O primeiro que nós vamos ver aqui agora, ele se chama gráfico de coluna. Os gráficos de coluna são muito usados para comparar quantidades. As colunas podem aparecer deitadas ou de pé, quando também são chamadas de barra. Seja de uma forma ou de outra, quanto maior o comprimento de uma coluna, maior o valor que ela representa. Então aqui nós temos a primeira imagem, o primeiro gráfico para vocês. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico de colunas e só de olhar para ele nós conseguimos ver as diferenças aqui nas cores. Aqui está representado a legenda e o título deste gráfico é Países com maior extenso territorial. Só de olhar o comprimento desse, podemos dizer que a área da Rússia, a Rússia que está representada de verde, esta barrinha aqui, é muito maior que a área do Brasil. O Brasil está representado para nós na cor amarela. E que a China e Estados Unidos têm tamanhos parecidos. A China de azul e os Estados Unidos de vermelho. Então, se nós observarmos neste gráfico, nós vamos ver aqui, olha, que os dois são bem parecidos. Coisas assim, quase imperceptível na diferença do território deles. Já do Brasil e Rússia, nós podemos ver essa grande diferença, ok? O gráfico de barras, a diferença é que ele vai estar deitado. Um gráfico de barras ilustra a comparação entre itens individuais. As categorias são organizadas na vertical e os valores na horizontal para enfocar valores de comparação. Aqui nós temos o mesmo gráfico com as mesmas informações e o título também. A diferença aqui que agora vai focar para vocês aqui os valores de cada país. Nós vamos agora para um gráfico de setores. Em um gráfico de setores, a soma dos valores dos setores em porcentagem deve sempre ser 100%. Isso quer dizer que, qualquer que seja o número de fatias, devemos sempre conseguir uma pizza inteira quando juntarmos todos os seus pedaços. Não importa a quantidade que nós dividirmos esse gráfico. O importante é que quando nós juntarmos todas as suas partes, deverá ter um total de 100%. Quase todo mundo chama este gráfico pelo apelido, que é gráfico de pizza, porque ele lembra para nós exatamente uma pizza, em fatias. Esse é um tipo de gráfico muito bom para mostrar quantas são as partes que compõem um certo universo e qual é a participação dessa parte no todo em porcentagem. Nesse gráfico aqui que nós temos de setores com o apelido de gráfico de pizza, está representado para nós aqui a quantidade de barris de petróleo extraídos no mês de março em anos selecionados. Então, o que tem para nós aqui? Na cor lilás, nós temos aqui 26%. No amarelo, que é o ano de 2001, 37%. No roxo, 2002, 45%.
No ano de 2003, que está representado de verde, 50%. E quando nós vamos fazendo cada parte dessa, o importante é que a gente tenha essa porcentagem que eu falei para vocês. Nós vamos agora organizar dados em tabelas. Nós vamos agora entender um pouco sobre tabela, como construir e como fazer a leitura dessa tabela. Aqui nós temos uma pesquisa que foi feita por uma professora em sua sala de aula. Essa professora pesquisou na turma A, com apenas os seus alunos Alec, Theo, Eloá e Bia, quais são os animais de estimação que essas crianças possuem. Então, para eu formular uma tabela, a primeira coisa que eu preciso é de uma pesquisa. Após fazer a minha pesquisa, eu vou reunir os dados que eu obtive para assim colocar na minha tabela ou logo em seguida num gráfico. Então, aqui nós vamos agora formar a tabela e para formar essa tabela, primeira coisa, ela precisa de quantidade de linhas, ela precisa de quantidade de colunas e as células. O que são as células? Célula é igual às informações, os dados que nós tivemos na nossa pesquisa. Vamos então começar traçando aqui a nossa tabela. Uma coisa muito importante para a tabela é o título. Como vocês viram nos gráficos anteriores, cada um possui o seu título e a tabela vai ser da mesma forma. Então, a primeira coisa, nós vamos colocar aqui o título que é Animais de Estimação da turma A, que a professora fez com os seus alunos. Vamos traçar aqui então 2 colunas e 3 linhas. 2 colunas e 1, 2, 3 linhas. O que nós vamos colocar agora são as células, as informações desta pesquisa que nós tivemos. Vou colocar aqui então os animais que nós pesquisamos, que é o gato, o cachorro e por último o peixe. Vamos contar agora a quantidade de animais que possuem, o total de animais que possuem nesta turma. Se nós contarmos aqui, nós vamos observar que tem 1, 2, 3 e a Eloá possui 1 também, 4. Então, no total, esta turma possui 4 gatos, ok? Vamos agora avaliar a quantidade de cachorros que essa turma tem por aluno. O Theo possui 1, 2, 3 e a Eloá tem mais 2, 4 e 5. Ou seja, o total de cachorros que nós vamos encontrar nesta turma é de 5 cachorros. Então, eu coloquei aqui a minha célula, a informação que eu encontrei nesta pesquisa que fora feita na turma A. E o peixe, somente a Bia possui, que é um peixinho, ok? Formamos a nossa tabela com essas informações, então lembrando que ela precisa ter o título, precisa ter todas as células, todos os dados que foram encontrados nesta pesquisa. Nós vamos agora ler e interpretar um gráfico de barras. Você vai junto comigo agora construir um gráfico de barras. E para isso, nós vamos olhar agora os dados, vamos olhar a pesquisa que foi feita. Nesta pesquisa, então, nesse gráfico, nós vamos organizar os animais de estimação da turma B. O que é um gráfico? O gráfico nada mais é do que colocar todas as informações, todos os seus dados de maneira desenhada, para que nós possamos entender visualmente. Você já tem as informações escritas, agora nós queremos colocar isso em forma de desenho, em forma prática. Vamos então olhar aqui na pesquisa de uma outra professora, pois agora nós estamos falando da turma B. 10 pessoas dessa turma, a professora chegou à conclusão de que possuem gatos. Então, olha a diferença, né, da turma A. Aqui já são 10 pessoas.
20 pessoas possuem cachorro e 5 pessoas possuem o peixinho. Nós vamos começar traçando este gráfico, traçando 2 linhas. Essas linhas, nós vamos chamá-las de eixo, ok? Em cada linha dessa, onde forma aqui o eixo, nós vamos colocar uma informação desta pesquisa. Na primeira linha, nós vamos colocar as quantidades de pessoas que possuem nesta turma ou a quantidade de objetos ou animais que nós tivermos pesquisado. Neste caso aqui, quantidade de pessoas. Na linha de baixo, logo em seguida, nós vamos colocar os animais. A minha reta aqui, a primeira que eu vou colocar as pessoas, eu vou traçar aqui então esse tracinho. E cada tracinho meu, eu vou representá-lo de 5 em 5 pessoas. Eu poderia colocar de uma em uma pessoa, mas o nosso espaço aqui, ele é limitado. Então, facilita que eu coloque de 5 em 5 pessoas, ok? Então, o 0, aqui onde se encontram essas 2 linhas, 5, 10, 15, 20. A minha turma aqui, o número maior que eu tive nas minhas informações foram de 20 pessoas. Eu poderia continuar, como eu falei com vocês, 25, 30, mas nós vamos parar por aqui. Na linha de baixo, nós vamos traçar os animais de estimação, que são gato, o cachorro e o peixe. Agora, nós precisamos desenhar as nossas barras, ok? Ou as nossas colunas, que vai depender de como está o seu gráfico. Se ele está na horizontal ou se ele está na vertical. Vamos começar aqui, então, pelo gatinho. O gatinho, nós tivemos aqui um total de 10 pessoas. Então, eu vou subir aqui até o número 10. O cachorro, 20 pessoas. Eu vou subir, então, até o número 20. E o peixinho, apenas 5 pessoas. Uma coisa muito importante que nós falamos é que não pode faltar no seu gráfico é o título que você está colocando ali, as informações que você está colocando. Onde você encontrou essas informações? Neste caso, nós olhamos animais de estimação da turma B. Eu posso também fazer uma legenda para o meu gráfico. Neste caso, eu vou usar a cor azul para representar o gato, amarelo para representar o cachorro e a cor rosa para representar o meu peixe. Embaixo do meu gráfico, eu preciso colocar as fontes dos dados de que eu retirei. Pode ser que você encontre algum gráfico vindo de revista, vindo do seu livro. Então, essa informação também é muito importante. Até mesmo o ano que foi feita essa pesquisa. Foi no ano de 2019, no ano de 2020, ok? Vamos à nossa legenda. Azul, então, vai representar as pessoas que têm gato. O amarelo vai representar as pessoas que têm cachorro. E o rosa vai representar as pessoas que têm peixe. Aqui, então, nós temos um gráfico pronto, formado com todas as informações que nós tivemos na turma B. Vamos relembrar mais uma vez o que é o gráfico? O gráfico nada mais é do que colocar todos os dados, toda a pesquisa que você fez em forma de desenho, de forma que fique clara e fácil visualmente para nós entendermos. Nós vamos aqui agora, então, continuar. Fechamos a nossa legenda, tá? É importante nós lembrarmos aqui, nesses dados que foram colocados, que as barrinhas elas precisam estar exatamente no mesmo rumo que você traçou a quantidade de pessoas, ok? Bem, nós vamos parar por aqui
E quero que vocês, mais uma vez, relembrem tudo que nós falamos. Anotem as informações necessárias no seu caderno e volte na plataforma para fazer a atividade que foi deixada para vocês. E para acessar a nossa plataforma é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da sua tela. Ok? Se você tiver dúvidas, você pode entrar na plataforma, chamar o seu professor pelo chat e ele estará lá prontamente para te receber e responder a sua pergunta, ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima, pessoal!